Olá a todos, Gabriel aqui, seu guia em relação ao conteúdo que vamos explorar. Por muitas vezes, não é simples tratar de temas como esse, o Código de Defesa do Consumidor. Na maioria das vezes, ou os consumidores não sabem de seus direitos, ou os fornecedores e seus funcionários desconhecem seus deveres. Então, imaginem que a nossa tarefa pode não ser simples também. Já teve problemas em alguma loja por terem te negado um produto ou um atendimento? Algo que poderia ter sido feito ou alguém que reservou o produto? Já pegou um produto em promoção que passou da validade? Ou te ofereceram algo e depois te cobraram por isso? Mas não poderiam. Aqui vamos tirar essas e outras dúvidas, conhecendo o que hoje é uma das maiores fontes de nosso direito como cidadãos, o Código de Defesa do Consumidor. Aqui também chamaremos de CDC. Nossa proposta é abordar esse código e conhecer nossos direitos e deveres. Serve para você, consumidor, e para você, fornecedor. Um pacote de conscientização junto a um treinamento. O meu conselho é: comentem e mostrem suas dúvidas e indignações. Aquelas historietas não tão maravilhosas de casos estranhos ou que talvez não deveriam ter sido daquele jeito. E compartilhem para formarmos uma rede maior de informações e conscientização sobre esse assunto, que infelizmente está na categoria do muito conhecido e pouco aplicado, ou seja, acaba sendo inútil, até que um reclamão ou reclamona ajude a levantar outras vozes. E quando, enfim, as situações se acertam, acreditem, melhoram, tá? Pois melhoram as relações a partir daquela que é o nosso foco hoje, que é a relação de consumo. O CDC é constituído para proteger o consumidor nas relações de consumo. Ele é de responsabilidade do Ministério da Justiça e seus agentes ou órgãos especializados, como o PROCON ou o Inmetro. E está dentro do ramo do nosso direito constitucional. O CDC, ele é lei. O descumprimento dele é lesional, representa um desvio de conduta e é sim um ato criminal. Está sujeito a uma série de sanções administrativas e legais cabíveis. A sua lei é a 8.078 de 90, que entrou em vigor em março de 91 aqui no Brasil. Estamos falando de algo que, apesar de ter algum tempo, é relativamente novo e cuja educação da informação ainda não alcançou a todos. Por isso, tanto consumidores quanto fornecedores transgridem muita coisa em suas relações comerciais. Mais uma vez, vamos nos conscientizar e divulgar essa informação para começarmos a acertar nessas relações. Aliás, começando por um ponto mais abrangente, uma relação comercial é toda aquela que possui uma troca de valores por algum bem ou benefício. Uma relação de consumo é aquela onde um consumidor busca satisfazer um desejo ou necessidade através de um produto ou serviço ofertado por um fornecedor. Num próximo vídeo aqui trataremos de cada elemento envolvido numa relação de consumo. Por enquanto, nos basta saber que o consumidor é aquele que demanda, exige, busca ou pede algo para satisfazer um desejo ou necessidade, através do consumo de um bem ou serviço que é ofertado por um ou fornecedor. O importante é notar que esse consumo será pago por um valor, que geralmente é um valor monetário. Se existe uma compra e venda, e principalmente uma dependência nessa relação de consumo, note bem isso, é aí que o CDC entra. Até aquele momento, década de 1990,
Se quebrou, se foi perdido, roubado ou extraviado de alguma maneira, adiós, amigo. O prejuízo, a conta parcelada, o problema é todo do consumidor. Saiu da loja? Aí é contigo. Já fizemos o nosso trabalho. Por isso, sendo o consumidor a parte mais frágil, no sentido do fornecedor ser aquele que, além de ofertar, detém a posse desse algo, e que por muitas vezes, no passado e ainda hoje, tira vantagens ilícitas se usando de má fé, é que temos um código que supervisiona, regulamenta e harmoniza essa relação. Outro ponto importante: o CDC tem um forte apelo ao direito subjetivo, ou seja, ele deve ser declarado para ser exercido. Existe, mas o próprio consumidor, grupo ou representantes devem usá-lo. Com isso, vamos finalizar essa primeira parte, tendo ciência e consciência de que somos detentores de direitos e deveres, que o CDC é lei, que essa lei deve ser declarada para ser usada e está presente em cada uma das relações de consumo em território nacional. Pode ser uma relação formal e contratual, e pode ser informal e verbal, como um estacionamento perto da sua casa, que é sim obrigado a fazer a guarda tanto do veículo quanto dos objetos dentro do veículo e a sua conservação para os donos que estão se usando daquele serviço. Mas não falarei muito sobre esse exemplo agora. Ainda teremos vídeos sobre casos, exemplos, novas leis e conhecimentos comuns que deveríamos ter em mãos. Por exemplo, beber água de graça, utilizar banheiros de graça, passarmos o valor que quisermos no débito. Mas outras questões, outros vídeos. O próximo que seguirá envolve as definições e conceitos básicos que o CDC utiliza, os que vimos hoje e mais, produto e serviço, público e privado. Eu espero que com esse conteúdo, que foi bem simples e objetivo, já estejamos mais atentos e assim vamos trabalhando para poder tornar esses conhecimentos em exercícios de direitos e supervisão de deveres, pois sinceramente, tendo algo que me instigou a fazer e montar esse conteúdo, foi o fato de que cansa ser a parte mais frágil e sempre levar as desvantagens dos outros, seja por maldade, seja por ignorância, que também acaba levando a atos maliciosos. Nenhuma coisa deixa de ser má pelo fato da pessoa não saber o que está fazendo. Ainda mais quando essa ignorância é proposital, porque o chefe mandou, e lembra que ele também gostaria de fazer você trabalhar, muitas vezes, sem receber. Também tem aquela questão de nunca vimos sobre isso, mas talvez a pessoa tenha querido dizer nunca me interessei em estudar. Ainda mais para aqueles que têm alguma formação, que são empreendedores ou supervisores de algum negócio. Responsabilidade pesa, e a falta dela mais ainda, a ponto de até lesar os envolvidos. Por isso, vamos estudar sim, e aprender que nossas relações têm e devem ter princípios para que funcionem e deem vantagem para ambas as partes envolvidas. Até uma próxima, e é um prazer poder compartilhar esse conteúdo com vocês.